O reconhecimento de um santo pela Igreja Católica segue um demorado e minucioso processo. Depois de rigorosa investigação da vida da pessoa, ela é declarada serva de Deus. Num segundo momento, é considerada venerável. A seguir, vem a beatificação, após o reconhecimento de sua santidade em vida. Então, ela passa a ser chamada de bem-aventurada. O processo continua até que a pessoa seja canonizada. A beatificação de Frei Galvão vem nos revitalizar espiritualmente e fortalecer o carisma franciscano, modelo de vida cristã para todos. Foi nele que o venerável franciscano viveu sua vida religiosa. Finalmente, a nação brasileira, após meio milênio de existência, conseguiu a honraria de uma beatificação, elevando à glória dos altares um dos filhos de Guaratinguetá, Frei Antônio de Santana Galvão. Nascido na mesma terra abençoada, onde foi encontrada a imagem de Nossa Senhora, padroeira do Brasil, a repercussão da notícia da beatificação entre a população católica de Frei Galvão surpreendeu até os meios religiosos, condicionados a mártires e santos estrangeiros. Um fato de tal importância que nos traz a responsabilidade de divulgar para o mundo a vida edificante de nosso santo, o beato Frei Antônio de Santana Galvão. Nasci na vila de Santo Antônio de Guaratinguetá, no belo e fecundo vale do Rio Paraíba, no ano de 1739. Filho de Antônio Galvão de França e de Isabel Leite de Barros, família rica em filhos, posses e, sobretudo, religiosidade, bem como em amor, respeito para com as crianças, pobres e escravos. Meu pai pertencia à ordem franciscana secular da vizinha cidade de Taubaté. Eu fui batizado na matriz, hoje Catedral de Santo Antônio, em minha terra natal, com o nome de Antônio Correia Galvão de França. Cresci no meio de uma família católica, em uma casa hoje reconstruída e situada na esquina formada pelas atuais ruas Frei Galvão e Frei Lucas. Ali, a imagem de Santana, em seu oratório, costumava reunir todas as noites, à luz de velas, o capitão Mor, sua esposa e filhos, para as orações costumeiras e novenas. Foi nessas noites de preces que certamente o menino Antônio descobriu sua vocação para a vida religiosa. Desde pequeno, já sabia dar atenção e esmolas aos pobres e necessitados. Aos 13 anos de idade, segui para o seminário de Belém, em Cachoeira, na longínqua Bahia. Este seminário, fundado pelo padre jesuíta Alexandre de Gusmão, era então famoso pelo alto nível de seu ensino. Devido à volta dos jesuítas para Portugal, aos 18 anos retornei a Guaratinguetá, onde já não encontrara minha mãe, falecida há 2 anos. Atendendo a meu temperamento, ingressei no convento franciscano de São Boaventura de Macacu, na capitania do Rio de Janeiro. 3 dias após minha chegada ao convento, em 15 de abril de 1760, acrescentei ao nome que herdei de meu pai o de Santana, em homenagem à santa da devoção de minha família, passando a me chamar Antônio de Santana Galvão. Na cidade de Assis, situada no centro geométrico da Península Itálica,
a igual distância do Mar Tirreno e Mar Adriático, na região da Umbria, cercada por montes cobertas de tufos e de pedras, de flores de todos os matizes e perfumes, e pássaros das mais variadas espécies, que alegram a paisagem, que viu nascer um homem eleito e iluminado, e escolhido do Senhor. Francisco Bernardoni, o fundador da ordem franciscana, Francisco de Assis, que se tornaria a inspiração máxima da obra de Antônio de Santana Galvão. Abril de 1207, a doce primavera dos 25 anos em flor. Francisco Bernardoni, o homem velho, morreu. Nasceu Francisco de Assis. Ouvi todos, ouvi e atendei. Até hoje tenho chamado pai a Pedro Bernardoni, mas como fiz propósito de servir a Deus, restituo-lhe o dinheiro pelo qual se inquietava e as roupas que me deu, de tal modo que de agora em diante poderei dizer com todo o direito: Pai nosso que estais no céu, e não Pai Bernardoni. Nu, despojado de suas vestes materiais, o corpo de Francisco de Assis era uma coluna de luz. Em contato com a natureza exuberante, Francisco abriu os braços, sentindo sua proximidade com Deus. Os mandamentos deixados pelo seráfico patriarca de Assis a seus filhos, observar o santo evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, vivendo em obediência, sem propriedade e em castidade, estariam para sempre presentes na alma e no coração de Frei Galvão. Todo aquele que viver estas coisas, alcance no céu a bênção do Altíssimo Pai Celestial, e na terra a bênção de seu dileto Filho, com a do Espírito Santo Consolador, e de todas as virtudes dos céus, e de todos os santos. E eu, Frei Francisco, vosso pequeno servo, vos confirmo, tanto quanto posso, interior e exteriormente, esta santíssima bênção. Amém. Em 15 de abril de 1761, aquele que seria no futuro escolhido para fundador de uma comunidade da Ordem Consagrada à Imaculada Conceição, com voz sonora e firme, fez os seus votos. Eu, Frei Antônio de Santana Galvão, faço voto e prometo a Deus e à bem-aventurada Virgem Maria e o bem-aventurado São Francisco nosso Pai e a todos os santos e a vós, Padre, de guardar todo o tempo de minha vida a regra dos frades menores, confirmada pelo Senhor Papa Honório, vivendo em obediência, sem propriedade e em castidade. Se estas coisas guardares, eu te prometo a vida eterna. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Após o ano de noviciado,
Frei Antônio de Santana Galvão é enviado pelos superiores ao convento de Santo Antônio do Rio de Janeiro, onde recebeu as ordens sacras. Depois de 1 ano e 3 meses de preparação, sendo-lhe dispensados os intervalos entre as ordens menores, recebeu a ordenação sacerdotal pelo bispo Dom Frei Antônio do Desterro aos 11 de julho de 1762, aos 24 anos de idade. Após a ordenação, transferiu-se para o convento de São Francisco em São Paulo, onde veio terminar os estudos. Devia inevitavelmente passar por Guaratinguetá, levando a viagem perto de 1 mês. No convento de São Francisco, iniciei meus estudos de filosofia e teologia especulativa e moral. Comecei a conquistar a amizade dos confrades e dos fiéis, tornando-me mesmo involuntariamente o centro em torno do qual começavam a gravitar as pessoas, por poder ser, nesses momentos, receptor e transmissor de Deus, dando corações a Deus e Deus a corações. Aprofundando os alicerces de sua humildade, o servo de Deus tem a inspiração de consagrar-se a Nossa Senhora como seu servo e escravo em 9 de março de 1766, assinando com seu próprio sangue a cédula irrevogável de filial entrega a Maria Santíssima. Que orem a vós, Maria, por mim, e me sirvam de testemunhas irrefragáveis desta minha filial entrega e escravidão, e para que conste que esta minha determinação foi feita em meu perfeito juízo, faço esta cédula de minha própria letra e assinada com sangue do meu peito. Hoje, dia do patrocínio de Minha Senhora e Mãe de Deus, 9 de novembro de 1766, de Minha Senhora Maria Santíssima, indigno servo, Frei Antônio de Santana. Convento de São Francisco em São Paulo, fui eleito pregador, confessor de seculares, porteiro e confessor do recolhimento de Santa Teresa, que era o único estabelecimento de religiosas existente na província. Entre as penitentes, encontrei uma criatura verdadeiramente extraordinária, a irmã Helena Maria do Sacramento, uma humilde religiosa que alcançou um alto grau espiritual. Irmã Helena me revelou visões que vinha tendo com frequência, nas quais havia muito que Deus lhe pedia
que fundasse um novo recolhimento para moças que desejassem consagrar-se a Deus na vida religiosa. Frei confessor, Pois não? eu sei e sinto que o Senhor é um enviado do céu. Somente o Senhor, com sua bondade e compreensão, é que poderá compreender o meu apelo. Mas o que é que aflige a irmã Helena? No que eu posso ajudar? Frei, o meu amor por Deus é puro e desinteressado. Eu só quero padecer por seu amor e graça para não pecar. O demais Ele me dará de graça só pela sua bondade. Mas prossiga, irmã. Frei confessor, Deus tem aparecido para mim em visões e revelações constantes. Ele me pede para que eu providencie um recolhimento para as moças que desejam se consagrar à vida religiosa. Recolhimento? Sim, recolhimento. E eu não posso deixar de lutar para atender um pedido de Nosso Senhor. Mas, irmã, isso seria um caso muito delicado e perigoso. Fundar um recolhimento nessa época, justamente tão próximo à proibição do Marquês de Pombal, com relação a novos conventos religiosos, seria a mesma coisa que condenar as noviças à morte. Por certo, Deus não está obrigado a observar as leis humanas, mas foi para confundir a malícia de seus perseguidores que Ele fez a sua casa, fez nascer a sua casa embaixo dos olhos deles, sem que eles a desejassem. De qualquer maneira, eu vou levar esse caso a teólogos e sacerdotes competentes. De qualquer maneira, é muito importante que se faça a vontade de Deus. Frei confessor, eu nada possuo de bens materiais. Eu sou uma pobre religiosa, desconhecida. E sem a sua ajuda, sem o seu santo auxílio, nada poderei fazer, Frei confessor. Pelos anos de 1774, toda a parte da cidade de São Paulo, hoje correspondendo ao bairro da Luz e suas imediações, era inteiramente despovoada e consideravam-na um arrabalde da cidade. E foi este terreno que foi doado por determinação do governador da capitania de São Paulo, Dom Luiz Antônio de Souza Botelho e Mourão, o Morgado de Mateus, para a concretização dos desígnios de Deus para a construção do mosteiro de Nossa Senhora da Luz, em carta-resposta ao pedido de Frei Galvão, endereçada à irmã Helena no dia de Natal de 1773. Era da vontade de irmã Helena, na carta enviada ao governador, moldar o novo recolhimento à ordem carmelita. Mas o novo bispo, Dom Frei Manuel da Ressurreição, franciscano, quis que a nova comunidade se adaptasse à ordem das concepcionistas, aprovada pelo Papa Júlio II. A serva de Deus o obedeceu prontamente, trocando assim o hábito pardo do Carmelo pelo azul e branco da Imaculada Conceição. A Ordem da Conceição da Bem-aventurada Virgem Maria, chamada comumente das Concepcionistas, fora fundada por Santa Beatriz da Silva, nobre dama portuguesa, em Toledo, Espanha, no ano de 1484. A 2 de fevereiro de 1774, realizou-se a desejada fundação, em cerimônia simples e discreta, tudo ao gosto de Deus, que se compraz em confundir o Fausto do mundo com a pobreza da cruz.
Mal comecei a formar a comunidade das Irmãs Contemplativas, quando o bispo, pressionado pelas autoridades civis, ordenou que a casa do recolhimento fosse fechada e dissolvida. Com o coração sangrando, obedeci, confiante na providência do Pai. Com efeito, um mês depois, tudo voltava ao normal. Em outra ocasião, por resistir ao ato iníquo de Martim Lopes, sucessor de Morgado Mateus, fui desterrado de São Paulo para o Rio de Janeiro. Obedeci, sem denunciar nada a ninguém. Mas a cidade de São Paulo se mobilizou em minha defesa e conseguiram a suspensão da pena. Depois da tempestade que desabara sobre o recolhimento, seguiu-se a bonança. Começava uma nova fase em minha vida. Para punir a igreja, o tirano Dom Martim decretou meu exílio no prazo de 24 horas. Obedeci prontamente, com serenidade e confiança na providência divina. Mas um fato iria me surpreender quando o povo de São Paulo forçou Dom Martim a suspender o decreto, antes mesmo que eu pudesse sair da cidade. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Com audácia e coragem, coloquei minhas mãos à obra e, longe de me contentar com uma construção modesta, eu tracei planos de um vasto e sólido edifício. Para a época, representava uma obra de admiração para todos. Esta construção me exigiu muitos esforços e sacrifícios. Eu, não dispondo de recursos necessários, haveria de levantá-los à custa de esmolas, percorrendo vilas e cidades, capitanias afora, angariando ofertas para a obra. Frei Galvão, tão cedo já adular os ricos. Meu irmão, não faça juízo precipitado sobre o próximo. Eu não estou aqui para adular os ricos. Eu estou aqui para pedir esmolas para o convento de Nossa Senhora da Conceição. Perdão, Frei. Perdão. Tudo bem. Em penosas viagens, feitas sempre a pé, eu gastava meses inteiros e nem sempre com bom tempo. Chuvas torrenciais, frio úmido ou sol escaldante, percorrendo centenas de quilômetros, dispensando a companhia de escravos, que poderiam me conduzir em liteiras ou cadeirinhas, que transformava estas caminhadas em jornadas missionárias, pregando aos fiéis das vilas, que sempre me recebiam com muita alegria.
São Paulo, na direção dos trabalhos do recolhimento, confundia-se com os operários, trabalhando com as próprias mãos consagradas pela unção sacerdotal. Ele era tudo: engenheiro, mestre de obras e pedreiro, sempre ao lado de seus dedicados e laboriosos colaboradores, os humildes e obscuros escravos. Os benfeitores emprestavam alguns de seus cativos, não pequena esmola, aliás, havendo que fazer todo o trabalho à força de músculos. O material, então, mais necessário eram os braços. Era um trabalho pesado e moroso. Em vez de cimento armado, terra socada. Em lugar de ferro, madeira. Tudo havia que transportar sem caminhões nem elevadores. Serrar e perfurar sem energia elétrica. Só a força dos braços. Irmã, não podemos dizer palavras injuriosas aos escravos, porque eles são nossos irmãos. O que nós devemos fazer é ter camaradagem com eles. E também não é bom nós entrarmos em matérias espirituais, porque eles são nossos irmãos. Deus, em seu alto juízo, os fez cativo nossos escravos. O que nós devemos fazer é entender os desígnios de Deus e recompensar essa existência obscura e laboriosa. Irmã, lembre-se que os humildes serão sempre exaltados. Por causa do imenso amor e caridade de seu servo, Deus o agraciou com diversos dons, que sempre os colocou a serviço da misericórdia divina e dos irmãos. A clarividência, a levitação, a telepercepção, a telepatia e a bilocação foram esses os dons de Frei Galvão. Ai, meu Deus! Ai, meu Deus, eu morro sem confessar! Ai, meu Santo Antônio! Meu Santo Antônio, manda Frei Galvão! Frei Galvão! Frei Galvão!
menos Frei Galvão se lembrasse de mim e me desse sua bênção. Na medida em que sua fama crescia, aumentavam os pedidos de cura para todos os tipos de doenças. As famosas pílulas de Frei Galvão tiveram origem na grande devoção do Santo Frei à Virgem Maria Imaculada. Assim aconteceu que vieram suplicar-lhe a cura de um rapaz que sofria de violentas dores por causa de uma pedra na bexiga. É verdade, Frei Galvão. Ele está sofrendo muito, grita dia e noite de dor. Eu acho que não vai passar de hoje. Por favor, Frei, precisamos de sua ajuda. Por favor, Frei, se o senhor não for até lá, ele não vai aguentar. Calma, é preciso ter muita calma. É preciso ter muita fé em Deus e orarmos muito para resolver esse caso. Mas calma, filho, calma. Me dê uns instantes. Depois do parto, ó Virgem, permaneceste intacta. Mãe de Deus, intercede por nós. Vá, leve e faça ela ingerir. E não se esqueçam de suas preces. E lembre-se, a fé move montanha. Muito obrigado. Muito obrigado, Frei. Que Maria Santíssima te acompanhe, meu filho. Seu espírito de abnegação, largo campo teve onde se exercitar. Ficara superior de 2 conventos, um de frades e outro de freiras. Quantos cuidados, preocupações, solicitudes lhe advieram, sem falar ainda nos muitos chamados a atender, quer de pessoas que o procuravam, quer de doentes e moribundos, que o solicitavam para receber os sacramentos,
e outros inúmeros imprevistos, inseparáveis de quem estava sempre pronto a se dar ao próximo. Havendo exercido 2 períodos de guardiania e recebido o privilégio de um, estava habilitado para ser eleito definidor, isto é, conselheiro do ministro provincial. Havia, no entanto, uma grande dificuldade. Deviam os definidores residir no Rio de Janeiro, junto ao provincial, e Frei Galvão era o prisioneiro de São Paulo. Pois bem, o provincial resolveu a questão, alcançando para o servo de Deus o privilégio de definidor honorário, assim como já havia recebido o de guardião. O privilégio seria concedido através do anúncio. O provincial, em sua súplica, declara que o padre Frei Antônio de Santana Galvão, além dos muitos serviços que tem feito à província e à Igreja no Bispado de São Paulo, é um religioso que, pelos seus costumes e exemplaríssima vida, serve de honra e consolação a todos os seus irmãos e a todo o povo daquela capitania, Senado e Câmara. E o mesmo excelentíssimo diocesano o respeitam como um varão santo. E Frei Galvão ficou na província de São Paulo com os privilégios de definidor como se fosse eleito. O núncio concedeu a graça pedida em 9 de abril de 1802, declarando ser um privilégio extraordinário. Nem antes nem depois houve outro semelhante. Foi único. Frei Galvão não fez muito caso dos novos privilégios e, de modo invariável, assinava simplesmente Frei Antônio de Santana Galvão. E se queria acrescentar algum título, era o de miserável religioso, indigna e miserável criatura como Deus sabe, pobre pecador e etc. As Irmãs da Luz é que se alegraram e daí por diante começaram a lhe dar o nome de Senhor Padre Definidor. Em 15 de agosto de 1802,
depois de 27 anos de duros trabalhos, o novo santuário estava pronto e o Convento da Luz recebeu a bênção da Igreja com poderes delegados pelo próprio bispo, para que eu, Frei Galvão, pudesse realizar a cerimônia. Realizei com a bênção litúrgica a primeira celebração do Santo Sacrifício da Missa. A vida religiosa de Frei Galvão continuava, cheia de lutas e sacrifícios. Como visitador delegado pelo provincial, esteve no convento de Santa Clara, em Taubaté, no ano de 1804, e também no convento de São Luís de Tolosa, em Itu. Em 1807, foi constituído visitador geral e presidente do capítulo, porém, não lhe foi possível desempenhar este cargo. Já estava com quase 70 anos e sua vida de lutas e sacrifícios o extenuara e suas forças começavam a declinar, tendo que recusar este ofício por motivo de falta de saúde. No ano seguinte, Frei Antônio de Santa Úrsula Rodovalho, eleito provincial, tornou a delegá-lo para visitar os conventos do Sul, mas teve que recusar o cargo. Ano do nascimento de Nosso Senhor Jesus Cristo, de 1808 aos 9 de março. Em mesa definitória foi lida a renúncia do irmão, ex-definidor, Antônio de Santana Galvão, por se achar destituído de suas forças, de sorte que não desmissa, não segue comunidades, não sai fora por seu pé, não desempenha nenhum cargo, o que é atendido por nós, provincial, custódio e definidores. Aceitamos a dita renúncia por serem justas as causas e o aliviamos do ministério de visitador geral desta província. Quantos sacrifícios custaram a Frei Galvão os seus serviços à ordem franciscana? Falta de meios de transportes, as fadigas e privações de todas as espécies, a dor que sentia ao visitar os diversos cenóbios, vendo a diminuição sempre maior do número dos confrades, o resfriamento do fervor de alguns, enfim, divisar com sua visão profética o fechamento de todas essas casas, o desaparecimento dos religiosos e a quase morte da ordem franciscana em sua querida terra de Santa Cruz. Irmã, tempos virão em que padres seculares serão os capelões do convento. Não terão esses sacerdotes o capuz dos frades. De fato, desde 1849, o Convento da Luz nunca mais teve um capelão franciscano.
O homem da paz, como viria a ser conhecido Frei Galvão, era considerado imprescindível na capitania de São Paulo, porque nele todos encontravam auxílio eficaz para suas necessidades espirituais. Entre os benefícios que prodigalizava, o maior era o da paz, bem tão grande, sem o qual todos os demais não bastam à felicidade do ser humano. Em suas pregações em Itu e Itanhaém, conseguiu a pacificação de famílias e pessoas inimigas, e junto às irmãs, em suas pregações e ensinamentos, com encantadora simplicidade de linguagem, aconselhava as suas filhas espirituais. Quando alguma de vós estivesse queixando ou desabafando com outra, nunca seja provada, e só diga: irmã, tenha paciência. E isso mesmo não se faça muitas vezes. E se a queixosa não estiver capaz de se acomodar, aí então se cala que ouve, nunca aumentando as queixas por princípio algum. Sim, Padre Definidor. Estamos sempre atentas a ouvir vossos conselhos. Na ordem franciscana, os deveres de religioso se encerram todos no cumprimento de 3 votos: pobreza, castidade e obediência. O voto de pobreza é absoluto. O religioso não deve possuir absolutamente nada e apenas com licença dos superiores usar das coisas que lhe forem necessárias: roupa, livros, habitação e etc. Frei Galvão assim a praticava fielmente. Sua renúncia à propriedade mostrava-se sublime no servo de Deus quando, no fim da vida, foi residir no Convento da Luz, na casa por ele construída com tantos sacrifícios, ocupando um humilde cantinho em um estreito corredor no fundo da igreja, com leito de taipa e pequenina mesa, considerando-se regiamente hospedado, pois se tornara vizinho do Rei dos Reis, Jesus sacramentado. Chegou o ano de 1822. No dia 7 de setembro, recebi a estrondosa notícia de que o príncipe regente, Dom Pedro, havia proclamado a independência do Brasil, aqui em São Paulo, junto ao riacho do Ipiranga. Quanta alegria em poder compartilhar com o entusiasmo de meus irmãos brasileiros que recebiam essa notícia. Laços fora, soldados! As cortes de Portugal querem nos escravizar. Independência ou morte! Já podeis da pátria, filho, ver contente a mãe gentil. Já raiou a liberdade no horizonte do Brasil. Já raiou a liberdade, já raiou a liberdade no horizonte do Brasil. Brava gente brasileira, onde vá, ter você vivo. Livre. Meu país está livre. Você tem certeza, irmã? Sim, Padre Definidor. O povo festeja nas ruas a liberdade do Brasil pelas mãos do príncipe Dom Pedro. É o grande movimento nas ruas. Meu Brasil está livre. Mas que vitória! Virgem Maria, Santíssima Mãe, impeça que haja derramamento de sangue. Que esta vitória do nosso povo seja aceita na sua santa paz. Deus proteja Dom Pedro, príncipe regente. Chegou o mês de dezembro de 1822 e o estado de saúde de Frei Galvão piora cada vez mais e a sua morte é quase certa. Em sua modesta cela, às 10 horas da manhã do dia 23 de dezembro, havendo recebido todos os sacramentos, faleceu Frei Antônio de Santana Galvão, contando 84 anos incompletos. Uma morte serena,
como se esperava de uma vida tão ajustada. Nas vossas piedosíssimas mãos, minha Virgem Maria Santíssima Senhora, entrega meu corpo, alma, coração, entendimento, vontade e todos os mais sentidos, porque de hoje em diante corro por vossa conta e todo sou vosso. O luto e as saudades invadiram São Paulo inteiro pela morte de Frei Galvão. Grande multidão acorreu à igreja do Convento da Luz, avisada do triste acontecimento através do tristonho dobrar dos sinos. Querendo o padre guardião levar o corpo e sepultá-lo no convento de São Francisco, as irmãs e os moradores do bairro da Luz pediram ao bispo Dom Mateus a graça dele ser enterrado ali mesmo, na casa de Sua Senhora. A graça foi concedida e sob a lápide de cimento resiste ao tempo o epitáfio: aqui jaz Frei Antônio de Santana Galvão, ínclito fundador e reitor desta casa religiosa, que, tendo sua alma sempre em suas mãos, placidamente faleceu no dia 23 de dezembro do ano de 1822. Através dos tempos, Frei Galvão continua a cumprir sua missão de apóstolo, atraindo as pessoas para Deus e espalhando toda a sorte de bem sobre a terra.